Bom dia, meu povo lindo, seja muito bem-vindo nesse Clube 6h33. Vem tomar um café comigo, acordar cedo para um despertar para uma vida linda e digna, próspera e feliz. Seja muito bem-vindo. Meus parabéns para você que tem essa coragem, essa organização, essa tua vontade de estar aqui, esse horário pronto para receber gotas de saber, né? Para que o teu copo transborde, para que o teu rio vá para o mar e assim você possa se aperfeiçoar a cada encontro nosso. O propósito desses encontros é para eu estudar e eu me desenvolver e, consequentemente, poder transferir para você também um pouco desse conhecimento. E hoje a gente começa uma jornada nova. Hoje a gente vai começar a estudar o livro de Jó. O que a gente tem que aprender com esse Jó que viveu 200 anos? Tem uma história muito interessante sobre as perspectivas que Jó nos trouxe. O que a gente pode aprender e trazer para a nossa vida, né? E o que a gente vai ter de ganho praticando de uma maneira inteligente as escolhas que Jó fez. Vamos trazer de uma forma séria, por isso que eu peço para que você se comprometa com você. Abra tua mente, o teu coração, mantenha a tua sensatez dentro das suas crenças, porém a gente vai começar a trazer perspectivas que possam ser um pouquinho diferentes, que a gente vai dar uma olhada numa análise contextual, figurativa, como que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e a gente começar assim fazer desse momento algo edificante e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Então, hoje começa esse nosso desafio. São 42 capítulos no livro de Jó e a gente vai estudar ele um por dia nos dias úteis. Então, de segunda a sexta, a gente sempre vai estar aqui, 6h33, estudando esse livro de Jó, trazendo os aprendizados dele para o nosso dia a dia e como a gente pode aplicar. E nada melhor do que você assistir ao vivo comigo, mas eu vou deixar gravado tanto aqui na plataforma do Instagram quanto lá no meu canal do YouTube. Me procura que você vai achar. E sempre nos meus stories ficam dicas, ficam observações para que você possa acompanhar depois, se caso você não estiver ao vivo comigo. Então vai ser um propósito muito lindo da gente estudar esse livro. E esse livro para a gente ele traz uma obra que ele aborda. Ninguém sabe quem escreveu esse livro, né? Quem foi a pessoa que escreveu, mas sabe que é sobre a história do Jó, né? Que todo mundo fala da expressão, tem saco de Jó, paciência de Jó, porque ele aguentou muitas coisas que nem poucos seres humanos aguentariam. Mas o que isso traz pra gente? O que isso é benéfico pra gente? Como a gente pode usar essa situação de Jó no nosso dia a dia? Então ele é uma questão muito profunda do ser humano, sobre justiça, sobre confiar em Deus, sobre fé, sobre superar as adversidades, ser íntegro, ser temente a Deus, enfrentar uma série de situações que para todo mundo seria impossível de aguentar e sem blasfemar, sem reclamar. Nós somos muito habituados a reclamar, nós somos muito habituados a achar que tudo de pior acontece com a gente. Então isso é para a gente refletir sobre propósito, sobre sofrimento, sobre confiar em Deus e na tua natureza e sobre realmente desenvolver uma fé. E aí oferecendo, a gente vai trazer insights valiosos para você o quê? Abrir a tua cabeça hoje. E eu trago aqui tatuado: tudo é dádiva e oportunidade. Quer queira, quer não, é uma das frases mais poderosas na vida, porque não tem como você não agir como Jó se você entender que tudo é dádiva e oportunidade. Ele entendeu que tudo era dádiva e oportunidade. Quando ele foi acometido por doença, foi tirado tudo é dádiva e oportunidade. Porque dádiva é o quê? Uma benção. Mesmo que você não esteja vendo ou reconhecendo ela ainda. E oportunidade, o que é? Um nome dado a um vento
que chamava Obiportos, que acelerava a jornada das pessoas a chegarem mais rápido no destino que elas estavam indo. Então esse Obiportos é o vento da oportunidade acelerando o teu processo evolutivo, para que você viva o máximo de experiências possíveis, ajuste o máximo de coisas dentro de você e você melhore todo santo dia. Então, partindo desse princípio de um início de introdução, desses 42 capítulos, a gente vai ficar 42 dias juntos aqui, acompanhando essa jornada linda dessa história de Jó. Eu vou ler primeiro o capítulo 1 e depois a gente vai analisar em grupos, pequenos grupos aí, como que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Me deixa saber, manda um joinha se estiver escutando bem, para eu poder seguir aqui com toda a reverência e com todo o bom senso. Então eu vou começar a ler o capítulo 1 de Jó, tem 22 versículos, tá? Então eu vou ler o primeiro e seguir aqui. Na terra de Uz, obrigado pela informação de que estamos escutando bem. Então, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhando por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e o único que escapou fui eu para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, e na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar para você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça.
Então prostou com o rosto na terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que sensacional! Que bênção começar logo o primeiro capítulo de 42 capítulos lendo isso. É a coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Eu venho estudando bastante, né? E eu venho observando sobre algumas coisas que geram conflitos com a gente. Tá? Por quê? Primeira coisa, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é desse tamanho. Tá? A gente não tem livre-arbítrio porque já existe um plano de Deus pra gente. Então, na verdade, o teu verdadeiro livre-arbítrio é você escolher, entender e viver os planos de Deus para você. Cara, a coisa mais perfeita que Jó disse aqui, sair nu e vou voltar. Cara, a gente está vivendo experiências, nós somos seres humanos vivendo experiências espirituais. E quando você entende isso, você começa a mudar muito a tua vida. Por quê? Seus filhos não são teus. Ah, ele não vai sair de mim. Não é. Quando você é uma mãe que perdeu um filho, eu tenho 3 filhos, se eu falo, óbvio que eu não perdi eles, então é uma coisa que eu estou falando, mas não é nosso. São experiências que a gente está vivendo para entender o que é um pinguinho do amor que Deus tem pela gente. E você trazendo todas essas metáforas que podem ter sido escritas no livro de Jó e não necessariamente vividas, aí fica a teu critério, não quero escandalizar ninguém, mas essa situação de que Deus conversando com Satanás, o que isso tem a ver com o nosso nível de consciência, com o nosso nível de conversa interna, desse senso autocrítico que a gente tem? A gente amaldiçoa Deus, briga com Ele, daí abençoa, agradece quando as coisas estão boas. Você agradece quando as coisas estão ruins também? Você tem a convicção de que Deus está se sustentando, independente de qualquer momento? Então, dentro dessas nuances é que a gente vai começar a aprender muito com essa história de Jó. E ali, o que acontece? Nos versículos 1 a 5, né? Jó é apresentado como um homem íntegro e justo, temendo a Deus e evitando o mal na vida dele. Tanto é que ele oferece holocaustos, né, que seriam sacrifícios, até mesmo em nome dos próprios filhos que poderiam ter cometido algum pecado, e ele já está intercedendo em nome deles, né? Então, se a gente fizer uma análise psicológica disso, Jó, ele representa a busca nossa pela integridade, pela retidão moral, refletindo o que é que o ser humano pretende da vida e ter uma vida reta, de virtude e de um desenvolvimento espiritual. Então, a sua prosperidade inicial, ele simboliza a nossa vida. Quando a gente é criança, nada falta pra gente, presta atenção. Quando você é nenê, tudo tá prontinho para servir você. Nada te falta, você é um rei. Você já percebeu isso? Ou você tem um leite direto do seio da tua mãe, ou você vai ter pessoas, e tem pessoas que vão te servir, vai te limpar a tua fralda, vai limpar a tua bunda, vai dar para você o que comer. Presta atenção, se você ver uma cena, faz de conta que você é um alienígena, chegou no planeta Terra e sentou na frente de um pasto, e você vai ver uma mulher dando a luz e você vai ver uma vaca dando a luz. Aí nasceu o bezerro da vaca e nasceu o nenê da mulher. O bezerro da vaca nasceu, ele já cai, já dá uma titubeada, levanta e ele vai mamar lá no ubre da vaca. Tudo independente. Ele acabou de nascer. E o nenê, se ele não for limpo, não faz nada, ele não consegue sair, daí ele depende da mãe para ser acolhido ou de alguém que esteja cuidando. Se você de fora olhando, quem que você acha que é o mais desenvolvido? Aquele primeiro momento, você nunca viu nenhum daquelas duas espécies. E você olha uma totalmente dependente e uma outra totalmente autônoma. Já levantou, já andou, já foi mamar. Quem você acha que é mais desenvolvido? E aí, quando você olha essa comparação, você percebe o quanto que é dependente aquele nenê.
E se ninguém cuidar, vai morrer, vai ficar jogado, acabou. E assim é a gente na mão de Deus. Assim é essa análise que Jó, aqui eu estou falando da vida de Jó inicial, que a gente, na verdade, quando a gente nasce, a gente é um rei, porque todo mundo serve você. Todo mundo te limpa, todo mundo te cuida, todo mundo te mima, todo mundo está conversando, todo mundo sorri. Então nós somos o nenê na mão de Deus. É isso que ele faz com a gente. Só que daí você vai crescendo, você vai virando adolescente, você começa a virar rebelde. E aí você começa a desconectar de Deus. Deus nunca desconectou de você. Então essa busca de integridade que reflete nessa história de Jó, que a gente só está no primeiro capítulo, vai vir muitas coisas, são 42 capítulos, muitas coisas vão passar. Só no primeiro capítulo ele já perdeu os filhos, já perdeu os camelos, já perdeu os bois, já perdeu os jumentos, já perdeu a casa, já perdeu tudo. Primeiro capítulo. E você não precisa perder tudo para manter a tua fé e para manter o teu entendimento de que essa vida é transitória, que as dores que você está passando hoje, ela vai passar. As dores que você está passando hoje só está vindo para te edificar, por pior que seja. Eu também já reclamei muito, eu também já falei, porra, passa esse negócio, por que eu tenho que viver isso? Você tem que viver isso para você se desenvolver, para você entender que Deus não deixa ninguém tocar em você, mas todas as coisas podem acontecer. Para quê? Para te desenvolver, ponto. Para ver o quanto que você é resiliente, para ver o quanto você é disciplinado, para ver o quanto que você realmente entende a tua grandiosidade, porque Deus está aonde? Não está no céu. Deus está em todos os lugares. E Deus está em você. Quando você o reconhecer aí dentro, você vai ver coisas grandiosas que você vai fazer. E a primeira coisa grandiosa que você vai fazer aí dentro de você é começar a conversar com você de uma maneira diferente. E você vai parar de, ai puta, por que tudo acontece comigo? Ai meu Deus do céu, eu sou um ignorante mesmo. Caralho, não sei fazer nada porque eu não sou abençoado, que ninguém me ajuda, nada dá certo pra mim. Você vai parar com isso. E você vai viver bem agora. Então, quando você começa a entender isso, você tem os benefícios de viver uma vida íntegra. Você sabe o que é certo e errado. Você vai começar a fazer melhores escolhas na tua vida, você vai cultivar uma consciência cada vez mais com senso moral, com um caráter íntegro, e isso vai envolver a você aprender a tomar decisões mais éticas. Então, nesses 22 versículos que a gente vem estudando, aí lá na metade dele, quando apresenta-se Jó, mostra tudo que ele tinha, um dos homens mais ricos do Oriente, aí Satanás. Você acha que Satanás vai trocar uma ideia com Deus? Você acha que Deus vai dar moral para Satanás? Mas lá diz que Satanás desafia a integridade de Jó diante de Deus. Se a gente olhar tudo por um caráter psicológico interno nosso, como se fosse Deus a nossa consciência, o diabo, a crítica que tem dentro de você, e ali você sendo Jó, então Jó, Deus e o diabo dentro de mim, dentro dessa conversa interna, aí você mesmo se desafia. Será que você é bom mesmo, o suficiente para você viver uma vida digna, próspera e feliz? Então aí vem essa persona do Satanás trocar com uma ideia com Deus que está aí sim com você. E aí Deus fala, ó, faz o que você quiser. Vamos provar, vamos testar. Só não toca nele, porque eu sei, porque Deus e você é um. E Ele sabe as tuas qualidades. Ele conhece você mais do que você mesmo. Então pode tentar. Só que existe um baita de um sofrimento pela gente, porque nós não sabemos exatamente lidar com essa autoconversa. Então Satanás e Deus tá aí, dentro de você. E aí, quando você começa a analisar esses desafios todos que Jó passou, já logo no primeiro capítulo, fala, que doideira isso, destruiu tudo, já matou todos os filhos, vinham pessoas anunciando, e ele veio, raspou o cabelo, rasgou o manto, colocou o rosto no chão. Isso é uma simbologia, né, para você entender que você
Você é só esse corpinho aqui não sou eu. Esse corpinho é um avatar que está carregando um ser espiritual aí dentro que está vivendo experiências. E aí quando você começar a decodificar isso, você vai ter um novo olhar para a tua vida. Você vai ver que nada que você tem realmente é teu. Mas você, como um anfitrião, você cuida bem de tudo aquilo que você tem recebido. Para quê? Para que você tenha os seus reconhecimentos e você ter os resultados que você deseja. Então, quando você, diante de provocação e dificuldade, é necessário sim ter a confiança, mais do que fé, você tem que confiar em você e ter a esperança que existe sim uma coisa muito maior, que é Deus, e que este processo que está vivendo é só para te desenvolver. Ponto. Você já viu fazendo musculação e eu só com a barra, eu ficar com o peito do tamanho do Arnold Schwarzenegger? Fala sério. Aí ele tem que pôr mais 10 quilos, mas fazer careta e levantar e pra ficar forte. Ai, não faço nada. Não vai desenvolver. Então, a cada desafio colocado diante de você, parabéns, você subiu de nível. Eu tenho aqui, ó, ali tá minha faixa preta de jiu-jitsu, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho das minhas formações, que eu tenho várias. E aí o jiu-jitsu é isso, é uma faixa branca, uma faixa azul, uma faixa roxa, uma faixa marrom e uma faixa preta. Quando você tá na faixa branca, você é o cocô do cavalo de bandido, daí você apanha pra caramba, não sei o que, daí você começa a evoluir, daí chega um momento que não te cabe mais dentro da faixa branca. Você é promovido à faixa azul. Aí você pega a faixa azul, você começa a apanhar de novo, mas você tá feliz porque você foi promovido. Aí apanha, melhora, começa a apanhar um pouquinho menos, você é promovido à faixa roxa. E assim vai até a faixa preta, e a faixa preta é só o começo de um ciclo sem fim. Então você apanha, ganha a faixa, você fica feliz. Apanha, ganha a faixa e você fica feliz. Apanha, ganha a faixa e você fica feliz. Só que você não percebe que a vida é exatamente assim, só que não tem troca de faixa. E aí, quando você começa a olhar para as coisas, em vez de você agradecer, você amaldiçoa e dança. E aí você perde força, potência, você perde a oportunidade de fazer uma vida linda e maravilhosa. Então, atenção nisso. E quando você começa a entender essas situações, você vai entender que eu tenho que mais agradecer, mais ter discernimento, confiança em você, porque Deus está em você. Então, quando você confia em você, naturalmente você confia em Deus. Você tem fé. Na verdade, você é a própria fé, porque Deus e você é um. Existe a figura, a persona do Satanás, seria sim as suas opções, seria sim você ter tendências ruins. Então você tem um livre-arbítrio que é desse tamanho. O seu destino já está lá na Bíblia, vários lugares fala, foi escrito já antes mesmo de você nascer. Então não se iluda que você tem livre-arbítrio. Qual o livre-arbítrio que você tem? Você tem o livre-arbítrio de fazer o teu melhor agora, amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quando você entender que é só sobre o amor, quem ama dorme bem, quem ama treina, quem ama se cuida, quem ama se alimenta bem, quem ama cuida dos outros, quem ama aceita as coisas. E assim você vai. Por isso que a gente começa hoje no capítulo 1 de Jó, tendo essa avalanche de paulada na cabeça. Tinha tudo, perdeu tudo. Foi lá, raspou a cabeça, rasgou o manto, ajoelhou e só disse isso: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a partir de agora, qualquer bênção ou qualquer maldição, seja fiel e agradeça pela experiência que você está vivendo hoje. Porque isso que vai estar te tornando um espírito mais evoluído. Não esquenta a cabeça com físico, com matéria. Essas coisas tudo são transitórias. Mas o que fica aí dentro de você é definitivo. E assim a gente encerra hoje o capítulo 1 de Jó, e temos outros 41 capítulos pela frente. Então se organize, esteja aqui ao vivo,
que para você poder também, em caso, colocar perguntas, se eu tiver a competência de responder, eu vou responder, para você interagir, para você chamar mais pessoas. E aproveito também para te convidar no dia 3, não, no dia 5 do 3, dia 5 de março, eu vou estar fazendo uma aula gratuita para falar sobre o poder do invisível na tua vida e zero esoterismo. Então, quando você entender que esse poder do invisível, ele afeta você e afeta teus resultados, você vai entender como gerenciar a si mesmo para você mudar esse invisível que está diante de você. E você sempre fala, você quer mudanças, mas nada muda, é porque você não está sabendo sintonizar essa frequência interna para que você mande um sinal para esse externo e você se transformar. Então, no dia 5 de março, você vai ter uma aula que vai fazer uma construção lógica sensata para você começar a aprender a sentir, pensar e agir de uma forma coerente, que isso vai impactar a tua vida. Se você gostou do que a gente está vendo, se você gostou do meu conteúdo, compartilhe com outras pessoas, chame mais pessoas para essa nossa aula. No meu link da bio ou aqui embaixo vai ter o acesso para você entrar num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp você entra e você vai lá ficar silenciado. Lá tem todas as informações dessa aula. No dia 5 do 3, uma terça-feira, às 8 da noite, a gente vai estar junto no grupo. Eu mando o link do Zoom e aí vocês vão entrar nessa aula do Zoom e vão participar. Uma aula gratuita que é uma aula obrigatória de uma mentoria que eu faço. E se vocês quiserem viver processos de mentoria, processos terapêuticos, pode me chamar, tanto de uma situação avulsa ou viver um programa, o que você achar mais interessante. Mas uma coisa que você não pode ficar é do jeito que você está. Você tem que se transformar, você tem que fazer coisas diferentes, porque fazer o que você sempre fez te trouxe sempre para o mesmo lugar. Então chegou a hora de mudar. E um desejo para você, um excelente dia e todos os dias úteis, de segunda a sexta, mesmo que seja feriado, eu estou aqui com vocês às 6h33, fazendo essa nossa Clube 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. Um beijo no coração e até amanhã.